momento muito especial na vida da mulher, a hora de ter um filho. O ideal seria poder diminuir a velocidade do mundo, não ter que fazer tanta coisa, trabalhar tanto, para viver esse tempo em função da maternidade, da gestação e do filho. Mas nem sempre isso é possível. Então, é preciso saber conciliar tantas demandas do dia a dia e ainda se preparar da melhor maneira possível para que esse momento, que é de grande realização não só da mulher, mas do casal. A alegria vem muitas vezes acompanhada de dúvidas e angústias. Por isso, o acompanhamento no pré-natal é tão importante. Alguns especialistas dizem até que o pré-natal começa antes mesmo da gravidez ser constatada e deveria se iniciar no planejamento do casal para a vinda do bebê. Além de proporcionar segurança ao casal, nos exames de pré-natal é possível detectar precocemente qualquer alteração tanto na mãe quanto no bebê. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados que devem ser tomados. Por exemplo, a mulher grávida pode fazer atividade física? Como deve ser a alimentação? Ter muita fome é normal? O excesso de açúcar é prejudicial? Aí ela pode tomar adoçante? De qual tipo? E os chás, estão todos liberados? Vamos esclarecer também dúvidas relativas ao parto. O que deve ser levado em consideração na hora de escolher o tipo de parto? O tamanho do bebê, por exemplo? Como é a recuperação do parto normal e do parto cesariano? O parto normal é favorável à descida do leite na hora de amamentar? E a mulher que já foi submetida a um parto cesariana, pode tentar o parto normal na segunda gestação? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Pré-natal e parto normal, mitos e verdades. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Fique com a gente e participe. Então está no ar, Pense em Saúde. Para falar sobre pré-natal, parto normal, mitos e verdades, participam conosco hoje os ginecologistas Dr. Clóvis Antônio Bacha, o Dr. Virgílio José de Queiroz e o Dr. Wagner Alquimim Pinheiro. E claro, você também pode participar. Tem alguma dúvida, quer fazer perguntas, comentários ou até dar o seu depoimento? Pode fazer por telefone ou por e-mail. Lembrando, o nosso telefone de contato é o 3209-0119. E o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Pode começar a participar já. Eu agradeço a presença de vocês no nosso programa e a disponibilidade para falar de um momento que é de muita alegria, mas também de algumas dúvidas, angústias, medos, né? Principalmente quando é uma mãe de primeira viagem, às vezes sempre. E eu quero começar com uma coisa que a gente falou aqui no início, Dr. Clóvis, que é essa importância do pré-natal, às vezes até antes mesmo da gestação, esse planejamento, durante o planejamento já se deve começar a conversar com o médico? Na verdade, quando se planeja uma gestação, é como qualquer processo empresarial, né, deveria ser feito um planejamento obstétrico também, né? Então, antes de iniciar o pré-natal, é interessante que a futura gestante procure o seu médico para ser orientada e ser feitos alguns exames que podem ser fundamentais no resultado gestacional. Né? Exames antes? Pré-gestacionais. Por exemplo, doutor Clóvis. A gente tem, por exemplo, exames que são importantes, né, que mudam profundamente. A glicemia, né, é um exame básico, mas a glicemia elevada, ela leva a malformações, uma incidência de 6 vezes acima da população normal, né? Um outro exame que deve ser feito são as sorologias, porque as sorologias muitas vezes elas trazem muita confusão e a gente tendo um diagnóstico prévio da imunidade da paciente ou da presença de anticorpos protetores, vai trazer muita tranquilidade. Quando você fala em sorologia, você está falando aquele exame se é RH positivo, negativo do pai e da mãe? Ou não necessariamente? Não, esse seria, na verdade, exames para toxoplasmose, rubéola. Okay. Né, o VDRL com a sífilis tratada antes da gestação os resultados são muito melhores, né, o conhecimento da presença ou não do HIV, né, e são exames, até em uma simples infecção urinária, né, ela é muito mais fácil tratada fora da gestação do que na mesma. Ou seja, preparar para poder começar
descartando todos os inconvenientes possíveis, né? E uma coisa muito importante que a gente fala muito hoje em dia, né, mas a grande maioria, mentira, não é a grande maioria, uma grande parcela da população já tem esse conhecimento, que é o ácido fólico, né? Que deve ser iniciado antes. 3 meses antes, 3 meses antes, né? Então, na hora que você está pensando em suspender, você já deve. Embora o Ministério da Saúde já tenha colocado na farinha nossa o ácido fólico, que já minorou esse problema. Mas, de qualquer forma, ainda é recomendada a suplementação com ácido fólico. Certo. Antes da gente continuar, você trouxe aqui, doutor Virgílio, uma cartilha que eu achei extremamente interessante. Vou mostrar e eu gostaria que você falasse sobre essa cartilha aqui. Ela hoje é distribuída? Ela é distribuída no centro de saúde para as mulheres que estão sob cuidados na atenção primária durante o pré-natal. E ela descreve todo o desenrolar da gravidez, prepara para o parto, prepara sobre os detalhes do parto, dos benefícios do parto normal, desmistificando toda essa história que foi construída ao longo dos últimos anos do Brasil e, infelizmente, colocando o Brasil como recordista de cesarianas desnecessárias. E a cesariana é uma boa cirurgia, sim, na sua indicação. E aí, é uma visão pessimista do parto, leva muitas vezes a mulher a ficar insegura com o parto. Então, a gente tem que tentar empoderar essas mulheres para entenderem que consegue parir como pare no mundo inteiro, né? De uma maneira... E isso, isso também é durante também o pré-natal, né? Porque se você não prepara durante o pré-natal sobre essa fisiologia de um parto, ela chega no momento de angústia, muitas vezes, porque não foi preparada previamente. Certo. Então, o papel do cuidador de pré-natal é fundamental. Inclusive, para evitar possíveis complicações, você estava dizendo que amanhã é o dia de... Dia Internacional da Prevenção da Mortalidade Materna, que infelizmente no Brasil ainda é muito alta. Nossos índices são quase 10 vezes maiores que os países do primeiro mundo. E todos os esforços, o BH hoje, nós fechamos 10 maternidades que não privavam a nossa saúde pública pela qualidade. Temos todas as maternidades públicas de Belo Horizonte hoje tem CTI materno, CTI neonatal, e estruturas que seguem protocolos, então nós temos que caminhar junto assim também na saúde suplementar, buscando que também tenhamos protocolos de condutas e baseados em boas evidências. Durante esse pré-natal, depois, feito o planejamento e a mulher ficou grávida, esse pré-natal, as consultas devem ser mensais? Com que frequência a mulher deve procurar o médico ou essa pessoa que está acompanhando a gestação? A gente tem que dividir, primeiramente, boa noite a todos. A gente tem que dividir a gravidez de risco habitual e a gravidez de alto risco. No caso da gravidez habitual, a gente tem um pré-natal até as 32 semanas, uma consulta mensal. A gente divide a gravidez na obstetrícia em 40 semanas. E isso, inclusive, é um ponto de confusão, às vezes, para as pessoas, que as pessoas calculam o mês como se ele tivesse 4 semanas exatas, né? E o único mês que nós temos 4 semanas é fevereiro, que são 28 dias. Então, os outros meses, nós temos 30 dias, 31 dias, e isso aí, ao longo do período, são esses 280 dias que dariam as 40 semanas. Então, até 40 semanas é o termo... Então, seria as 40 semanas, seria a média, onde a grande maioria dos partos, se deixassem ocorrer normalmente, eles nasceriam, a grande maioria, 39, 40 isso semanas. Que eu queria saber. Isso pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, a partir das 37 semanas já deixa de se considerar prematuro. Tá. E a gravidez pode ir até as 42 semanas. 42. Exato. Então, até 32 semanas a gente faz uma consulta mensal. De 32 a 36 semanas, a gente faz uma consulta quinzenal. E depois das 36 até o bebê nascer, a gente faz uma consulta, deve ser feita uma consulta semanal. Ah, é? Sim. Porque aí vai... O Ministério da Saúde preconiza que a gente tenha no mínimo 6 consultas de pré-natal. É o mínimo que a mulher deve fazer de consultas para ter um mínimo de segurança. Ainda está muito aquém disso, que só fazer essas contas, né? Que está muito aquém do ideal. Mas as mulheres que fazem pelo menos 6 consultas de pré-natal, do início ao fim, elas têm uma cobertura razoável do pré-natal. Você ia comentar alguma coisa na hora que ele estava falando ali? Que eu sempre falo que a gravidez dura 8 meses e uma eternidade, que é o último mês. Exatamente. Então,
esse papel de tranquilizar a mulher, não pessimizar, tranquilizar a família. Então, é fundamental envolver a família no cuidado também, porque ela se sente fragilizada, o parto não chega, e os últimos estudos em perinatologia colocam 39 semanas como sendo maturidade. Então, banalizar 37, 38 a gente não pode mais, porque a morbidade neonatal abaixo de 39 também é maior. Então, o compromisso da gente de ter que continuar cuidando da mulher, né, é até a sua maturidade. E a maturidade se dá frequentemente com o próprio trabalho de parto. Daqui a pouco pode ser? Você quer comentar alguma Sim. coisa sobre isso, doutor Wagner? Mas pode ser no próximo bloco? Pode, claro. Então lembra aí, lembra o que é, que daqui a pouco a gente volta. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece, está fazendo? Nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com o seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, você pode ligar para participar com a sua dúvida, sua pergunta ou até seu depoimento. Estamos então conversando sobre parto normal, pré-natal e mitos e verdades desse período. Então, para ligar, para participar, é 3209-0119. Ou então mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Pré-natal e parto normal, mitos e verdades. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. E você já sabe, para participar basta ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, os médicos finalizaram falando do tempo de gestação, né? O doutor Wagner explicou, 40 semanas seria o tempo médio, podendo variar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E aí o doutor Virgílio falou do risco, né, de quando é muito precoce, e você queria complementar alguma coisa, doutor Wagner, e eu te interrompi. Sim. Quando a gente coloca que 37 semanas é um período em que o neném já está maduro, a gente está considerando um parto de evolução natural, evolução espontânea. Você não pode agendar uma cesariana com 37, 38 semanas, considerando que esse neném já esteja maduro. Entendo. É muito comum até acontecer as situações, as famílias ansiosas, forçando para que se marque essa cesariana com 38 semanas, e os nenês terem dificuldade respiratória, terem dificuldade, angústia mesmo, e ter que ficar retido no hospital para compensar, e pode se agravar esse caso. Ou seja, então, 37 se for espontâneo e não marcado Exato. uma A idade ideal para se marcar uma cesariana é acima de 39 semanas. Certo. Bom, já que ele tocou nesse assunto, doutor Clóvis, essa decisão pelo tipo de parto, claro que acho que a princípio todas as mulheres gostariam de ter parto normal, mas como que é feita essa decisão e o que é levado em consideração? Pois é, o problema da cesariana no nosso meio é um problema fatorial ali, Existem relatos que falam que os médicos intervêm muito nisso. Eu acredito que existe uma parcela, né, de culpa nossa nisso, sim. Né? Mas existe o próprio meio cultural, né? Quer dizer, a Xuxa ganhou de cesariana, né? Então, por que eu vou ganhar de parto normal? Né? Mas é chique ganhar de cesariana. Né? Então, mas ela, porque o menino dela é muito valorizado, mas o meu também é muito valorizado. Então, caiu-se numa falsa impressão de que a cesariana é mais segura. E, na verdade, ela não é mais segura do que o parto normal. Né? O que nós precisamos são de partos normais bem assistidos. Né? Tendo partos normais bem assistidos, nós vamos ter privilégios tanto para a mãe quanto para a gestante. Então, quanto gestante quanto para o bebê. Né? Nós vamos ter menos taquipneia, que é essa falta de ar do bebê, porque ele não é exprimido, então o líquido que normalmente está dentro do pulmão não é jogado para fora. Né? Nós vamos ter uma recuperação mais rápida da gestante, uma amamentação mais eficaz. Né? Então, o próprio esforço, né,
tanto da mãe quanto do bebê para o parto normal, de alguma forma também contribui para esse amadurecimento do fetal? Contribui para o amadurecimento, né? A adrenalina que o feto desencadeia naquele trabalho de parto, né, faz com que ele amadureça mais rápido, né? Vai liberar corticoide, que é o mesmo corticoide que a gente aplica de vez em quando para amadurecer o pulmão, é desencadeado naturalmente durante o trabalho de parto, né? Então, isso tudo faz com que o bebê tenha desde que seja bem assistido, né, não tenha menores problemas do que num parto cesariano. Né? Agora aí começa, parto normal dói demais, né? A amiguinha que disse, né? E é sobre isso que eu quero conversar nesse bloco, esses mitos e verdades, que até tem um capítulo aqui nessa que você trouxe, que eu achei sensacional, e eu quero comentar sobre alguns deles. O primeiro que ele falou é esse: o parto normal dói mais. Isso aí não tem fundamento, uma vez que hoje a gente tem procurado garantir acesso a métodos não farmacológicos de alívio à dor, que todos os hospitais públicos e privados de Belo Horizonte já têm. Não farmacológicos? Você pode ter banho de água morna, posição vertical por mais tempo, massagem, isso tudo você consegue protelar um pouco o início da analgesia, se for desejo da mulher. Muitos países europeus não procedem bloqueio peridural, muitos estados americanos também não fazem, pela possibilidade daquele bloqueio interferir numa boa evolução do trabalho de parto. Então, o que é importante entender, que se você faz uma boa anestesia com uma dose peridural tranquila, a dor, a sensação que a mulher descreve quando vai ter um neném com analgesia, de que ela tem uma pressão no períneo e vai pensar que ela vai evacuar. É isso que ela descreve. Então, esse medo da dor é um mito que vem sido sustentado, só que no pós-operatório de uma cesariana, você tem uma certeza de uma dor, né? E você pode usar analgésico, que pode interferir a posteriori com endometriose, com lesões na outra gravidez com mais risco de ruptura uterina. Então, sim, existe uma série de implicações que existem no momento do parto, depois do parto, nas outras gestações, que levam, assim, a se ver muitas vantagens num parto normal. Certo. Né? Uma outra dúvida que está aqui nessa cartilha que é distribuída é a seguinte: o parto normal demora mais tempo. Isso é um mito, isso é verdade? Pode ser que sim, ou isso depende de uma mãe para outra ou de um parto para o outro? Isso é uma verdade. O tempo de trabalho de parto, somado ao processo do parto, o período expulsivo do parto, ele geralmente é bem maior. Né? Mas são situações totalmente diferentes. O que vai fazer a mulher se sentir apta a ter um parto normal é a questão da educação, da cultura que nós temos no nosso país, um pré-natal adequado, feito por um médico que acredite que o parto normal pode ser bem benéfico para a grande maioria das pacientes. E se essas pacientes pudessem ter o parto com o seu pré-natalista, eu acho que o número de cesarianas que nós teríamos seriam muito menores. Tá? Então, assim, a questão da dor do parto, ela passa muito pela segurança que a paciente vai ter naquele momento. Então, se ela fez um pré-natal onde ela foi educada, encorajada a ter o parto normal, ela vai chegar na maternidade confiante, predisposta a passar por aquilo ali. É muito legal ter a cartilha, mas grande parte dessa cartilha é para o SUS. Grande parte da população não sabe ler. Então, nós temos que ter uma cartilha bacana, que isso aí é muito bacana, mas nós temos que ter médicos com tempo para ler essa cartilha com a paciente, para discutir isso durante o pré-natal. E aí nós teríamos um resultado muito, muito bacana, assim. Uma outra dúvida que está aqui nessa cartilha é o seguinte: o parto normal alarga a vagina da mulher e vai dificultar ou atrapalhar a vida sexual depois? Bom, eu falo o seguinte: uma episiotomia, a episiotomia ela é discutida se deve ser feita ou não. O corte, para se fazer o parto, é discutido se deve fazer ou não. Né? Do meu ponto de vista, né, existe ainda uma divergência na literatura, né, se ela é benéfica ou não. Né? Eu faço em todas as pacientes, porque eu deixei de fazer durante um período e achei que o resultado estava sendo pior. Né? Então, como ainda não foi estabelecido, eu acho que uma episiotomia bem feita e bem suturada, né, ela acaba trazendo um resultado para o períneo da gestante
como se fosse um períneo anterior. Agora, o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: se você ganha um menino e você fazia atividade física e hoje, depois do que você ganha um menino, você não faz mais, você vai ter incontinência urinária mesmo e depois na cesariana. Entendi. Né? A musculatura do mesmo jeito que precisa ser trabalhada Você tem que sempre. trabalhar sempre a musculatura perineal, né? Fazer atividade física, uma vida saudável para você manter uma tensão perineal adequada. Acho que acabou, eu vou deixar para o próximo bloco uma pergunta que eu coloquei até na abertura do programa. A mulher precisou fazer uma cesariana na primeira gestação e ela ficou grávida novamente. É necessário, então, que essa segunda gestação seja cesariana, ou seja, a mulher que passou por uma cesariana pode ter parto normal ou não? Mas nós vamos responder isso no próximo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas enquanto isso eu aproveito para convidar você a participar do nosso programa com a sua dúvida e com a sua pergunta. Lembrando, você pode participar por telefone ou por e-mail. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Agora o intervalo, você sabe, é rapidinho, então voltamos em instantes. Pré-natal e parto normal, mitos e verdades. Esse é o tema do programa Pensa em Saúde de hoje. Você já sabe. Para participar, é só ligar ou mandar e-mail. O telefone 3209-0119. O e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, só que antes, parece que o Dr. Wagner gostaria de complementar, porque a gente estava falando sobre o parto normal, alargamento de vagina, atrapalhando ou não uma vida sexual depois, e você gostaria de complementar? Sim, bem sucintamente, porque é uma coisa que leva a muita discussão, eu quero concordar 100% com o Dr. Clóvis, que se deve fazer e que deve se saber fazer uma sutura adequada, e afirmar, na experiência que eu tenho de mais de 10 mil partos que eu já realizei, de que realmente a episiotomia com a episorrafia, ela vai fazer com que a mulher tenha uma vagina menos dilatada posteriormente. Agora, deixar muito claro que a sexualidade não está envolvida no desejo e a questão do orgasmo, etc. Não está diretamente ligada à largura da vagina. E sim a outros fatores muito mais importantes do que eles. Mas que ele é um fator importante e que acaba que as pessoas que não fazem episiotomia, na minha opinião, se equivocam em não fazê-la. Eu gostaria de deixar essa discussão. Só lembrando que é o cortezinho para depois suturar. Suturar. Ok. E a outra pergunta que eu deixei, doutor Virgílio, antes da gente ver a matéria que nós vamos ver nesse bloco, é sobre a mulher que já teve uma cesariana no primeiro parto e está grávida novamente. Ela pode ter parto normal ou a partir do momento que ela tem uma cicatriz de cesariana é preciso fazer novamente? É sempre importante nos estudos avaliar o tempo entre aquela cirurgia de cesariana anterior e a época do parto subsequente. Então, os estudos mostram que passados 2 anos, a ruptura uterina pode acontecer em menos incidência do que com menos de 2 anos. Né? Tá. E aí você perde alguns mecanismos de indução, você fica limitado para preparo do colo. Então, algumas manobras obstétricas que seriam importantes, se necessárias numa mulher, se tem cesárea prévia, ela pode estar limitada com relação a isso. Porém, é possível ter parto normal depois de cesárea anterior, é um qualificador de serviços, quando você analisa o número de cesarianas que foram realizadas partos normais após cesariana prévia, é um classificador internacional de qualidade de serviço, uma vez que você teve a oportunidade de ter um parto normal. Né? E é um paradoxo, porque as mulheres da saúde suplementar são as mulheres que mais têm acesso à propedêutica, que mais fazem exame, que têm acesso ao ultrassom, e toda essa propedêutica era para dar segurança para essas mulheres. E é um paradoxo. A gente tem no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte 28% de cesariana. Cada 100 mulheres, só 28 são cesarianas. E nos hospitais privados, alguns chegam a ter 95 a cada mês. Então, o que está acontecendo? Qual é o modelo que a gente tem que repensar? Então, um modelo onde seja possível trabalhar em equipe, ter outros profissionais atuando. Eu
No último sábado, eu conduzi um trabalho de parto que a paciente rompeu o bolso à noite, às 7 da noite, fui até 7 da manhã, 12 horas cansado, tive que chamar minha esposa, que também é obstetra, para continuar o parto, porque eu estava no meu limite. Então, para o bem da mulher, essa coisa de ter uma equipe é muito importante também. Certo. Agora nós vamos conhecer, então, a história. Vocês falaram muito sobre essa importância do pré-natal, que é realmente fundamental, porque é um momento em que a mulher pode esclarecer as dúvidas, conhecer mais sobre as mudanças que estão ocorrendo no próprio corpo. Para a jornalista Poliana Rodrigues, mãe de primeira viagem, o pré-natal serviu também como uma preparação para deixá-la mais tranquila durante o parto, que ela pretende seja natural. Vamos acompanhar na reportagem de Léo Mendes. Aos 9 meses de gravidez, a jornalista Poliana Rodrigues está tranquila. Com o pré-natal em dia, ela tem a certeza de que a sua saúde e a saúde da criança estão bem. No meu caso, que é o meu primeiro filho, né, minha primeira filha, eu acho importante pelo conhecimento mesmo, porque tudo é novidade, nós não temos todas as informações, por mais que tenhamos acesso à internet, a outros meios de informação, mas nada se compara ao médico, a um acompanhamento. Então eu acho que era importante mesmo para poder ter todas as informações e um acompanhamento seguro. Saber que meu bebê estava bem, que eu estava bem, que estava tudo correndo bem, para a chegada dele acontecer tudo bem, assim, tudo perfeito. Marinheira de primeira viagem, Poliana lembra das transformações que sentiu em seu corpo e também na rotina desde o início da gravidez. No início da minha gestação, da minha gravidez, eu passei muito mal. Os meus 3 primeiros meses foram intensos de náuseas, enjoos, mal-estar. Eu emagreci muito, emagreci quase 4 quilos. Então isso me gerou algumas dúvidas. Se estava tudo bem, eu queria fazer ultrassom toda semana e acompanhamento do médico me auxiliou nisso. Mas depois, com o tempo, automaticamente, nas próprias consultas, nas próprias informações que o médico passava, essas dúvidas elas eram sanadas mesmo. O adequado acompanhamento médico deu à jornalista a segurança para decidir sobre o parto, que será normal. Inicialmente porque a gente tem a ideia de que o parto normal, a recuperação é mais rápida e melhor para a mulher, mais tranquila. E eu também queria viver toda a minha gestação, desde o início até o final, da maneira mais intensa possível. Não acho que eu vou ser mais mãe do que quem fez cesariana, porque eu quero ter o parto normal. Mas eu acho que vai ser uma maneira de eu viver esse momento da minha vida da maneira mais intensa. E então juntou as duas questões. O meu médico é um médico que faz muita questão do parto normal, ele me incentiva, ele me deu todo o apoio, as informações. Então juntou tudo isso e eu decidi que eu vou fazer o possível para ter o parto normal. Com o quarto pronto para receber a pequena Camila, o momento agora é de alegria e expectativa. Fazer o pré-natal é fundamental para deixar essa tranquilidade, para a gente chegar nesse final de gestação, chegar nesse momento que é tão aguardado de uma maneira tranquila, de uma maneira sóbria, sem medos ou poucos medos, mas eu acho que é fundamental o pré-natal. Gente, a Poli tá linda! Ô, Poli, obrigada, eu adorei ver você aqui. Tá quase mesmo, você tá linda e vai dar tudo certo, sim, com certeza. Um bom momento para vocês todos, para toda a família. Bom, comentários sobre o que a gente viu, quem gostaria de comentar? Eu queria comentar uma coisa interessante que ela falou, viver intensamente esse momento. Eu sempre recomendo para meus pacientes olharem a entrevista da Gisele Bündchen como exemplo assim, de radicalidade. Eu acho que você abre mão de todos os cuidados do pediatra, da necessidade de algumas vezes ter algum procedimento. 10% dos partos às vezes precisam de uma assistência neonatal e 10% dos partos vão precisar de obstetra para alguma manobra. Na Europa, quem faz parto é enfermeira. Nos Estados Unidos, na China, no Japão, doulas, os médicos só entram nos partos que têm alguma evolução além do usual. Então, ela está vendo o parto com muita tranquilidade. Então, não é a visão pessimista, isso aí é fundamental, assim, esse empoderar a mulher. Então, é uma menina nova e segura, então isso é muito bacana.
parabéns para o obstetra que cuidou dela. Eu acho o seguinte, são duas coisas. Uma é que nós optamos, né, pelo parto, apesar de todo mundo aqui defender o parto normal, a gente opta pelo parto seguro, né? Eu acho que hoje não justifica você, apesar de só 10% precisar do obstetra... Mas qual 10%, né? Qual 10%? Então, parto normal é um parto assistido dentro de maternidade, tá? Com a possibilidade de equipe multidisciplinar ou não, né? E com o obstetra disponível para as intervenções necessárias, né? Uma outra coisa que eu quero acentuar aqui é o seguinte, existe uma onda de movimento dentro da cidade em prol do parto normal, o qual a Sociedade Mineira de Ginecologia e Obstetrícia, da qual eu faço parte, participa e apoia. Só que a gente tem que ter medo, a gente tem que ter um certo receio em relação à hipervalorização do parto normal. O que existe também é aquelas pacientes como essa, que se não conseguem um parto normal, porque o cordão estava enrolado, porque o menino não quis descer, porque o coração começou a bater... se veem frustradas pelo resto da vida porque não conseguiram um parto normal. Geram traumas profundos, algumas a ponto de depressão mesmo, né? Então, a gente saber que o parto vai ser aquele melhor indicado pelo obstetra e procurar por um obstetra que queira realmente tentar esse parto normal. Certo. E não ter essa frustração depois. Não ter essa frustração ter depois. essa tranquilidade que tentou o máximo possível. Mas ela usou isso. Ela falou isso. Eu vou fazer o possível para ter o parto normal. Ou seja, ela está preparada. O obstetra dela está de parabéns. Ela recebeu uma carga de informação, e que está dando para ela uma tranquilidade, apesar dela ser marinheira de primeira viagem, né, como foi colocada na reportagem. Agora fica só aquela ansiedade de já completar os, como a gente chama, de 9 meses e ainda não. Cada dia será que é hoje? Bom, esse tempo do bloco acho que acabou, infelizmente. Depois eu vou querer comentar algumas outras coisas, porque ela falou dos enjoos no início, que ela até chegou a perder peso. Algumas, pelo contrário, ganham até muito peso. Eu quero falar sobre essa fome e o que pode ou o que não deve. Por exemplo, chás, adoçante, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Estamos falando sobre pré-natal, sobre partos e parto normal, mitos e verdades. Participe com a gente. O telefone 3209-0119. E o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. No próximo bloco a gente já responde as perguntas. Voltamos em instantes. Pré-natal, parto normal, mitos e verdades. É sobre isso que estamos conversando no Pense Saúde de hoje. Perguntas chegaram, eu vou algumas delas, depois voltar àquilo que eu deixei no bloco anterior. Primeiro, é uma mensagem da Adriana, do Bar Luxemburgo. Ela está mandando um abraço para o Dr. Wagner. Diz que os filhos Maria Luísa e Bruno e a funcionária Cláudia estão assistindo ao programa. A Adriana é sua paciente. Então, a família está lá toda acompanhando. E a Érica também, do Santa Amélia, mandando um grande abraço para o Dr. Wagner. O filho dela parece que tem 4 anos e também está assistindo ao programa. E ela gostaria de saber se silicone pode atrapalhar a amamentação. Sim. Bom, a questão do silicone é... deixa eu ser bem claro. Nós temos as próteses silicones e elas têm tamanhos variáveis e formas diferentes de se colocar o silicone. Quando se coloca o silicone sobre a mama, sobre o tecido mamário, você vai interferir diretamente na amamentação. Sobre as glândulas mesmo. Sobre as glândulas e porque você vai cortar os ductos que vão trazer o leite das glândulas para a areola, para o mamilo. Quando você coloca próteses silicones, que geralmente são menores, que ficam sob o músculo, você tende a ter amamentação porque o silicone fica por trás do músculo e a mama, o tecido mamário, é preservado. Grande parte dele é preservado. Então, pode ou não, isso aí tem que ser esclarecido, isso tem que ser orientado por ela, pelo cirurgião plástico, que tipo de cirurgia que foi feita. E a forma como foi colocado. Foi mudando ao longo dos anos, né? Como se fazia cirurgia antes e como é feito hoje. Hoje em dia, a maioria realmente, eles tentam utilizar essa prótese atrás do músculo, né?
Até para preservar a questão não só da amamentação, mas do rastreamento do câncer de mama. Ah, tá certo. Antes de continuar com as outras perguntas, a fome realmente aumenta muito, doutor Clóvis? Aumenta demais, né? Mas assim, não aumenta tanto. Aumenta porque a mulher que passou a vida inteira fazendo dieta se vê no direito, que agora que ela já está engordando mesmo, de comer tudo que ela tinha vontade de comer. Né? Então, isso é uma visão errada da coisa, né? Hoje acredita-se que não é mais aquele 1 quilo por mês, não. São 700 gramas por mês que a paciente deveria engordar. Quando ela engorda acima disso, ou vamos dizer acima de 1 quilo, você vai estar aumentando a incidência de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, de obesidade pós-parto, de uma coisa que interfere diretamente com a felicidade da mulher, que são as estrias. Né? Então ela está feliz que ganhou um menino e toda estourada de estria, aquela maravilha de barriga. Né? Então, assim, eu tento mostrar isso muito friamente para a paciente, que ela, apesar de dar muita vontade de comer e parece que tudo fica muito mais saboroso, que ela deveria também pensar nesse lado, o que é que ela tem a perder, né? E tentar manter ela em cima de uma dietinha, né? Basicamente, a grávida não precisa de açúcar e nem precisa de calorias, o menino está dentro da barriga fazendo ginástica, né? Então, manter uma dieta mais hiperproteica, né? Com menos calorias, né? Mas tentando evitar esse excesso de peso. Mantendo os nutrientes sem precisar... E fazendo atividade física. Ah, pois é, e também fazendo atividade física, né? Ele falou aqui sobre açúcar e algumas falam, não, vou tirar o açúcar e colocar adoçante. Sim, existem muitos estudos sobre adoçantes, né? O FDA aprova a sucralose e o aspartame. Agora, não é recomendado doses de ciclamato e sacarina, que são os adoçantes mais baratos, né? Então, são os mais baratos, ciclamato então, você sódio, tem que sempre sacarina atento a isso. E é melhor usar o adoçante que o açúcar, indubitavelmente, contando que seja, né, a sacarose e sucralose. A sucralose e o aspartame. Tá. E a outra coisa é chá, porque a gente tem assim, não, chá é natural, então pode. Existem riscos ou alguns chás também que podem gerar riscos? Esses chás que se usa rotineiramente, nenhum desses chás tem repercussão importante sobre a gravidez do ponto de vista patológico. Né? Tá. A questão, só voltando um pouquinho aqui na questão do que o Clóvis comentou, culturalmente as pessoas têm a informação de que está grávida, tem que comer para 2. As avós, as tias estão ali fazendo doces, estão querendo satisfazer os desejos da grávida, né? E tem que tomar muito cuidado com isso. E voltando à questão dos chás, esses chás que a gente usa no dia a dia, nenhum deles tem importância clínica, patológica sobre a gravidez. Lembrando que esses chás mais desconhecidos, de ervas, a gente tem que lembrar que os medicamentos, na verdade, eles são retirados das ervas, das bactérias, dos fungos, né? E essas ervas, a gente não tem conhecimento. A minha formação particularmente, né, nessa questão é muito limitada em relação a essa questão. Mas os princípios ativos estão ali, né? Mas os chás de rotina, chá de canela quente, chá de limão, chá de laranja, esses chás não fazem mal nenhum. Eu já ouvi falar que o que não é bom, o de hortelã. A Febrasgo fez uma revisão de teratogenicidade. A maior página que tem, o capítulo que tem mais contraindicações é o de chás. Chá de hortelã, poeja, coisa que muita gente usa como sendo risco de abortamento, hortelã. Então, assim, o ideal é tomar água, que é mais saudável. Águas e sucos. A Cecília do Bairro Santa Amélia teve cardiomiopatia periparto. Gostaria de saber se tem como prevenir essa doença e por que isso ocorre. Eu vou me dar o direito de chamar essa pergunta para mim. Claro, já é sua. Minha tese de mestrado e doutorado é grávida com problemas de coração. Mas assim, a miocardiopatia periparto é uma doença que aparece no final da gestação e ela tem uma possibilidade de uma recidiva na próxima, por volta de 15% a 20%. Mas não acho que seja motivo, desde que ela tenha regredido completamente o problema cardíaco dela, para ela evitar uma nova gestação. Né? Não tem como a gente evitar isso. Né?
Algumas coisas a gente pode tentar evitar. Muitas vezes a miocardiopatia está associada com uma pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia ela pode ser minimizada a possibilidade de recidiva dela, dependendo da época que ela foi vista, né? Mas aí eu acho que ela deve procurar um especialista para estar sendo melhor orientado como evitar a pré-eclâmpsia. Tá. A Michele, do bairro Inconfidentes, tem 33 anos, teve parto prematuro. Ela gostaria de saber se agora, aos 38 anos, ela pode ter uma gravidez segura e se pode ter ou se pode ocorrer ser prematuro novamente. Se esse espaço de tempo, 5 anos entre uma gestação e outra, pode ou não ter mudado ou influenciado nesse resultado. Bom, a princípio a gente tem que saber qual foi o motivo da prematuridade. Ela né? não explicou. Por exemplo, uma infecção urinária pode ter sido a causa de uma prematuridade, né? Então, o ideal era que a gente soubesse por quê, né? o porquê dessa prematuridade dela. Mas o importante é que pode se repetir, se o fator não for esse fator, que seja outro, o risco da prematuridade está aumentado em quem teve o primeiro parto prematuro. Mas o que ela deve fazer é iniciar o pré-natal, desde o momento que ela descobrir que ela esteja grávida e, preferencialmente, fazer até aquilo que a gente comentou, que foi no primeiro bloco, de já procurar um médico para buscar algumas causas de prematuridade que a gente tem e que podem ser descobertas anteriormente a ela ficar grávida até. Só o fato dela já ter isso no histórico, né, já vai ser... Além de aumentar o risco dela é aumentado teoricamente, se a gente não souber a causa da prematuridade inicial. Ah, tá certo. Gente, nós temos 2 minutinhos para acabar o programa. Alguém gostaria de deixar recados finais, assim, deixar para cada um, assim, a mensagem final que acha mais importante? Acho que nós respondemos. Pode ser? Pode. Pode ser, doutor Clóvis? Vamos começar. Eu acho que o mais importante é toda gestante se incumbir do estado materno, quer dizer assim, querer ter seu filho significa querer fazer um pré-natal adequado, né? Seguindo as orientações médicas que são passadas e não simplesmente fazer o que tiver na cabeça, né? Ser mãe é iniciar e fazer um pré-natal adequadamente e ter um parto bem orientado. E entender que a mulher é capaz, né? E a gente vai assistir o parto da mulher, né? É um fenômeno fisiológico que vai acontecer e onde os estudos vão colocar diante das situações que frequentemente vão evoluir a contento. Então você tem que estar sempre vigilante e sabendo que pode vir a acontecer alguma coisa, mas não ser pessimista, né? E ficar segura, porque ela tendo acesso a um bom pré-natal, um bom cuidado, e você vai descartando os motivos que ela levariam para uma intervenção. Rapidinho que acabou. É fundamental essa confiança, né, durante o pré-natal. Rapidamente, realmente pensou em ser mãe, buscar uma assistência médica o mais precoce possível no seu ginecologista, iniciou-se a gravidez, buscar um médico, cobrar do pré-natalista, né, cobrar informações, cobrar tempo, para que ele disponibilize tempo para tirar suas dúvidas. Anote as suas dúvidas num papelzinho, leve. É muito comum a grávida chegar falando, não, eu tinha um negócio para perguntar, esqueci. Leve, anote, cobre, busque uma referência, onde que eu quero ganhar meu neném. Se eu busco, a gente tem, como o doutor Vigílio falou, nós temos hoje maternidades com perfis diferentes no nosso meio. Então, assim, é bom que ela busque, poxa, qual que é a filosofia do hospital tal. Então, eu vou ganhar meu neném, vou fazer meu pré-natal com o doutor fulano, vou cobrar dele mais assistência e quero ganhar neném no hospital tal dentro de uma filosofia para parto normal, sabendo que pode não terminar dessa forma. Gostaria de agradecer muito a presença e a participação de vocês, aos esclarecimentos, a disponibilidade nova, como eu falei anteriormente, de vir aqui esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Estamos chegando ao final do programa, mas gostaria de lembrar novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você não conhece ou não está fazendo parte ainda, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da Campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça, às 5 da tarde e sexta, ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia. Espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria do Unimed VH, da TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e Pense Saúde sempre!